Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a confissão do Mark Zuckerberg, tá? Ele escreveu uma carta para o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes americano, o Jim Jordan, aquele mesmo que estava envolvido em investigações sobre o Alexandre de Moraes, lembra? Que estava pedindo informação para o Alexandre de Moraes sobre a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil, perseguição a opositores, esse tipo de coisa? Pois é. Esse mesmo comitê judiciário lá dos Estados Unidos, né, exigiu da Meta, né, da empresa do Mark Zuckerberg. Meta é o novo nome do Facebook, né, a empresa Facebook, que é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e de várias outras coisas, né? Então, o Mark Zuckerberg escreveu uma carta confessando que foi pressionado pela administração Biden-Harris a fazer censura na época da Covid, inclusive na questão do laptop do Hunter Biden. Vocês lembram dessa história na eleição de 2020? Pois é, lá nos Estados Unidos também teve dedão na balança. Dedão na balança lá foram, por um lado, os votos pelos Correios sem verificação, que realmente foi uma coisa meio absurda aquilo, e também a supressão dessa história, que era uma história bombástica e que a mídia tradicional socialista de lá não falou um A sobre isso, né? Deixaram o Biden ganhar a presidência lá nos Estados Unidos, mesmo com essa história absurda do laptop do Hunter Biden. Vamos entender esse caso aqui. Por que o Zuckerberg está confessando isso agora, né? O que ele está falando aqui? Isso tem um outro tema por trás disso, né? A impressão que dá é que, na verdade, várias empresas do Vale do Silício bandearam para o lado do Trump, né? A impressão que dá é que o pessoal já percebeu que o Trump vai ganhar a eleição esse ano e estão começando já a agir de acordo, né? Se preparar, né? Não vale a pena agora bater de frente com o Trump mais, porque, né, vai ser o próximo presidente americano. Vamos entender esse caso. Bem, esse caso, de novo, isso aqui são coisas que a gente já sabia, né? Já estava óbvio para todo mundo essa história. Tanto a questão da censura na época da Covid, eu mesmo fui uma vítima dessa censura absurda que teve naquela época. As pessoas, os políticos, agiam como se eles soubessem o que estavam fazendo, não sabiam, não havia absolutamente nenhuma ciência por trás de lockdown, de fica em casa, economia a gente vê depois e não sei o que lá. Era tudo uma grande invenção da cabeça de político, tinha nada de ciência nisso daí. E no final das contas, eles agiam como se tivesse, se você falasse qualquer coisa contrária, era não, que era proibido, que não pode, porque não sei o que lá, você tá matando a vovozinha e não sei o que lá, uns absurdos que não tinha lógica nenhuma, né? Tudo por motivo político, porque, né, queriam aproveitar a doença para atingir lá nos Estados Unidos o Trump, aqui no Brasil o Bolsonaro, né, queriam fazer o uso político da doença para isso, então fizeram uma censura absurda, uma censura sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica. E no final das contas agora as coisas estão vindo à tona, né, e está ficando claro para todo mundo o prejuízo que foi causado. Então o Mark Zuckerberg, aqui nessa matéria aqui da Wall Street Journal, foca na questão da Covid, né? Ele disse que a Casa Branca pressionou sim o Facebook para fazer censura em temas sobre a Covid, e isso foi errado. Foi errado porque agora a gente sabe, lá nos Estados Unidos já se sabe, na Inglaterra também já teve várias reportagens sobre isso, que essas coisas todas do fica em casa, de distância de não sei quantos metros, não sei o que lá. Vocês foram no aeroporto que tinha aquelas cadeirinhas marcadas com X, que só podia sentar numa cadeira e não na outra? Aquilo ali você acha que era o quê? Que é ciência? Fala sério, né? Não tinha nada de ciência, não tinha nada de nada. É só burocrata, político, inventando coisa da cachola dele, sem absolutamente nenhuma base científica, dando ordem para as pessoas, né? A coisa mais estúpida que eu vi no mundo, eu viajei na época, em 2021, não lembro o que fui fazer de viagem, mas é aquele negócio, né? Não que só pode levantar na hora de embarcar no avião para não fazer fila para embarcar no avião, não sei o que lá. Aí depois você entra no avião, fica todo mundo sentadinho um do lado do outro, assim, ó. Cadê a ciência dessa porra? Putz grila, cara, é muita ciência, é ciência pra caralho desse pessoal. É assim, é uma ciência pentadimensional que esse pessoal inventou, entendeu? Que na fila não pode ficar junto. Mas dentro do avião fica todo mundo sentadinho do lado do outro, assim. Cara, mas e tudo era assim, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha as regras pra você podia entrar no mar, mas não podia pisar na praia. Então, no mar você pode entrar, mas na praia não pode. Como é que você vai chegar no mar sem passar pela praia? É problema seu, né? A ciência, vocês sabem, a ciência pentadimensional era na época o Crivella e o Witzel, ou sei lá quem é que já era o Cláudio Castro, sei lá. O fato é uma lambança completa que esse pessoal fez, que não teve nada de base em ciência, nada, zero, né? Enfim, aí agora o Zuckerberg está confessando algo que, de novo, a gente já sabia que tinha esse negócio de que havia censura. Eu
quase perdi meu canal na época, né? Levei 2 strikes do YouTube. Para quem não sabe, se você leva 3 strikes, você perde o canal e o seu nome fica marcado lá no YouTube. Você não pode mais criar canal no YouTube, então eu teria sido sumariamente banido do YouTube, né? E por conta do meu posicionamento sobre a pandemia, né? Esse negócio do fica em casa é uma idiotice. Não tinha sentido nenhum essa idiotice, não tinha nada de ciência em fica em casa, né? Enfim, agora a gente já tem essa visão aqui disso daqui, né? E tá aqui o Zuckerberg confessando isso nessa carta. A carta é essa carta aqui, ó. Uma carta simples mandada para o Jim Jordan, que é o chefe do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes lá nos Estados Unidos, que é o Congresso americano, né? É o mesmo Jim Jordan, o mesmo Comitê Judiciário da Câmara Americana que estava implicando com o Alexandre de Moraes por conta da censura que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Twitter, né, com Elon Musk, coisa e tal, e ficou estranho esse negócio, né? Eu espero que o pessoal esteja sabendo dos últimos desdobramentos disso aqui no Brasil. É que é uma coisa tão patética, mas tão patética, que eu fico imaginando que o pessoal lá no primeiro mundo olha para essa história da Folha de São Paulo, do Alexandre de Moraes, mandando, né, o pessoal, os assistentes dele criarem relatórios para pegar pessoas. Não, essa é brincadeira, não é possível. Não é possível que um juiz de um país sério fez um negócio desse, né? Isso deve ser fake news, não é possível. Por isso que não tem tanta repercussão lá fora, que o pessoal olha para isso, é tão absurdo, mas tão absurdo, é tão surreal essa história do Alexandre de Moraes, que o pessoal lá fora nem leva em consideração, né? Mas é o mesmo cara aqui, né? E aqui ele está falando, ele está respondendo ao chefe do comitê, ao Jim Jordan, que aprecia o interesse do comitê na moderação de plataformas online, e como você está ciente, a Meta produziu uma série de documentos como parte dessa investigação e tornou uma série de empregados disponíveis para entrevistas e coisa e tal, e está disponível para qualquer cooperação que seja necessária, não sei o que lá. E tem um monte de conversas nesse momento sobre as interações do governo americano com companhias como a Meta, e eu quero deixar claro a minha posição sobre isso. Nossas plataformas são para todos. Nós queremos promover liberdade de expressão e ajudar as pessoas a se conectar de forma segura segura, né? É porque lá nos Estados Unidos tem safe e security, mas é basicamente a mesma coisa, né? Como parte disso, nós regularmente ouvimos do governo, de todos os governos, de todo mundo e outros atores importantes sobre segurança na informação, né? Em 2021, oficiais da administração Biden e Harris, incluindo a Casa Branca, repetidamente pressionaram nosso time por meses para censurar determinados conteúdos sobre a Covid-19, inclusive humor e sátira, e expressaram um monte de frustração com o nosso time quanto nós não concordamos com isso, né? Ou seja, eles queriam, e isso aconteceu aqui no Brasil também, estavam censurando inclusive piadas feitas com as medidas da pandemia e coisa e tal, né? Não pode fazer piada e não sei o que lá. Eu acredito que a pressão do governo foi errada e eu me arrependo que nós não tenhamos falado mais abertamente sobre isso. Ou seja, ele se arrepende de não ter feito o que o Elon Musk fez com o Twitter, de reclamar que, olha só, estamos sendo pressionados pelo governo para tomar medidas de censura, né? O Mark Zuckerberg, eu quero só lembrar a você que aqui no Brasil está acontecendo isso neste momento, tá? Talvez seja a hora do senhor bater um papo aqui, bate um fio para o escritório da Meta aqui no Brasil, porque está acontecendo basicamente a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos a coisa já aconteceu, você só pode se arrepender agora, não pode fazer nada. Mas aqui no Brasil talvez ainda dê tempo de você ligar para o pessoal aqui do Brasil para eles começarem a reclamarem dessa questão das ordens absurdas do Alexandre de Moraes de censura aqui no Brasil, tá? E aqui, ó, eu acho também que nós tivemos algumas escolhas que, com o benefício da visão posterior e novas informações, nós não faríamos agora, né? Ou seja, ele está dizendo que, à luz do que ele sabe agora, ele não teria tomado algumas decisões. Mas isso daí não é propriamente um problema, né? De fato, a nossa vida é feita de decisões tomadas com informação insuficiente. A gente nunca tem certeza nunca tem todas as informações para tomar uma decisão. Então, depois que você sabe uma informação nova, você pode querer mudar. Isso aqui não tem nada de errado, né? Como eu disse para os nossos times naquela época, eu sinto que nós não deveríamos comprometer nosso conteúdo, né, nossos padrões de conteúdo, devido à pressão de nenhuma administração em nenhuma direção. Ele está falando isso porque a crítica dele foi particularmente para a administração Biden. Mas, né, ele quis dizer, não, nem se o Trump pedisse isso, nem se o Biden pedisse isso, a gente deveria fazer, né?
e deveremos estar prontos para voltar atrás caso isso aconteça de novo, né? Em uma situação separada, o FBI nos avisou sobre uma potencial desinformação russa sobre a família Biden e a empresa Burisma, que isso pouco antes da eleição de 2020, ou seja, ele está falando aqui do caso do laptop do Hunter Biden. O laptop do Hunter Biden foi um escândalo enorme que aconteceu às vésperas da eleição de 2020, que poderia ter mudado o resultado da eleição, mas a maior parte dos americanos sequer ficou sabendo dessa história. Por quê? Porque ela circulou muito na internet. Quem é da nossa bolha aqui, que a gente se interessa por política, lê política, a gente ficou sabendo dessa história. Eu fiz vários vídeos sobre isso. Mas para quem não é da bolha da política, para quem não se interessa por política, não passou em nenhum jornal da mídia tradicional, não passou em nada, né? E o que aconteceu quando a gente viu a história do New York Post reportando sobre alegações de corrupção envolvendo o então candidato presidencial democrata Joe Biden e a família dele, né, o Hunter Biden, nós mandamos essa história para fact-checkers para revisão e temporariamente demovemos ela enquanto esperávamos uma resposta, né? E desde então nós sabemos agora que essa reportagem não era desinformação russa e de fato o laptop do Hunter Biden era verdadeiro, tudo que tinha lá, e-mails dele dizendo que ia arranjar encontro do pai dele com não sei qual político, que ia fazer não sei o que lá, e sem contar imagens dele usando drogas e com prostitutas, né? Essa parte aí é uma coisa mais familiar. O Hunter Biden tem problema com drogas mesmo, né? É um problema, não acho que nem que cabe a gente julgar isso daí, né? Mas a parte que tange o Joe Biden é muito impressionante, né? Inclusive deixava a suspeita de que o Hunter Biden é o laranja do pai, né? O Hunter Biden recebia o dinheiro que ficaria feio para o Joe Biden receber, né? De corrupção e coisa e tal, né? Então, por exemplo, nós não mais fazemos esse negócio de ocultar a história aqui nos Estados Unidos aguardando por fact-checkers, né? Ou seja, uma história que apareça agora vai aparecer no Facebook e coisa e tal. Eu acho que isso daqui é uma visão que o Mark Zuckerberg tem, que realmente ele deve ter visto também, que isso prejudicou muito o Facebook. Eu fui uma das pessoas que deixei de usar o Facebook, eu não uso mais hoje o Facebook. Sempre gostei muito da plataforma, sempre usei muito a plataforma, desde o início, fui um dos primeiros a entrar naquela plataforma. Pelo menos aqui no Brasil, e sempre gostei muito, mas a verdade é que era tanta censura, tanta coisa limitada, que no final das contas não valia mais a pena, né? Fora da questão de moderação de conteúdo, eu quero também lembrar que a gente fez contribuição durante a última campanha eleitoral para as pessoas poderem votar em seus locais de votação durante uma pandemia, não sei o que lá, então, falou umas outras besteiras aqui. Ou seja, o que ele está falando aqui realmente é uma coisa impressionante, né? Como diz aqui o Comitê Judiciário lá da Câmara Americana, a administração Biden-Harris pressionou o Facebook para censurar os americanos. O Facebook censurou os americanos. E o Facebook escondeu a história do Hunter Biden, do laptop do Hunter Biden, né? Ou seja, mostrando aqui a coisa que a gente já sabia. A gente já sabia disso tudo. Agora o que a gente tem aqui é a confirmação dessas coisas, né? Realmente impressionante isso daqui. Vamos ver se dá alguma repercussão agora, mas repara como é que até o Mark Zuckerberg está chegando ao ponto de que quem está certo é o Elon Musk. Tem que ter liberdade de expressão mesmo na rede. Censura, qualquer tipo de controle da mídia acaba gerando esse tipo de problema, porque fake news é uma coisa extremamente subjetiva. Qualquer controle que seja dado ao governo ou à própria companhia para definir o que é fake news é errado, não deveria existir, está sendo contra a liberdade de expressão, né? Espero que o Mark Zuckerberg volte para o lado do bem e faça as coisas certas daqui para frente, né? Ou então tira a pele de humano dele e mostra de uma vez que é um alienígena, né? Que é um wizard, um lizard people, e pronto, e vamos em frente com pelo menos a gente sabendo o que está acontecendo.